As crianças devem encontrar na escola oportunidades para aprender a língua de uma forma lúdica e atrativa. Para tanto, o aprendizado da linguagem escrita, mediada pelo professor, é um momento de fundamental importância na vida do aluno. O projeto desenvolvido pelo curso de Pedagogia da UPF, Conhecimento sobre a Linguagem Escrita no Processo de Reflexão Metalinguística, estuda o ensino da gramática nos anos iniciais da escolarização. Essa pesquisa tem como um dos objetivos mostrar que a escola é um lugar que as crianças podem tratar de informações consistentes e de organização das próprias ideias, elementos necessários ao uso metalinguístico da linguagem. Está aqui conosco do estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Adriana Dickel, juntamente com a mestranda em Educação da UPF, Ivete Nunes Garcia, que também é professora da rede pública. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. A junção das letras, o sentido das palavras e o significado das frases são descobertas feitas desde cedo pelas crianças. O Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, lançada pelo MEC, tem como objetivo alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Mas o gosto pela leitura desperta desde cedo nos pequenos. E essa não é uma tarefa fácil, mas sim um desafio, tanto para as crianças quanto para os professores. E quem é que gosta de ler? Quando bem instruídos desde cedo, as crianças crescem e levam consigo os benefícios de uma boa escrita e de uma leitura fluente. Com que idade tu começou a vir para aula? Eu com 6 anos. Começou a escrever já nessa idade? Sim. E você gosta de escrever? Você gosta de vir para aula? Sim. Quais são os livros que você mais gosta? Quem tem medo de ridículo, da Pequena Sereia, Cinderela e mais um monte. Olha o sapo dentro do saco e o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo do sapo soltando vento. Você achou difícil esse trava-língua? Não. A satisfação e a alegria no olhar da criança quando ela consegue ler uma palavra, ler uma frase que ela consiga construir, é o que gratifica o trabalho de um professor. Porque assim, eu consegui ler. Chega em casa dizendo, mãe, então eles começam assim, essa construção de palavras, frases, e essa leitura de mundo que se entrelaça com da sala de aula e com aquilo que eles vivem, é uma alegria para as crianças a leitura, né? Um projeto desenvolvido por alunos e professores da Faculdade de Pedagogia da UPF tem como um dos seus objetivos mostrar que as crianças devem aproximar-se dos diversos usos da língua e dos saberes que ela proporciona. E são esses os detalhes deste projeto que você confere agora no estúdio. Professora Adriana, a gente está vendo aí um monte de crianças, todo mundo gosta de ler, todo mundo gosta de escrever, mas a realidade nos mostra que ao longo dos anos vão nascendo muitas dificuldades, né? Na construção de frase, no entendimento do que é produzido. Então, antes da gente falar do projeto em si, vamos falar um pouco dessas transformações que a gente vem assistindo no cenário da escola e também da formação do leitor proeficiente e eficiente. Uhum. Olha, o que a gente observa, assim, já de algum tempo acompanhando o trabalho sobre a linguagem escrita e a leitura na escola, que essa alegria que a criança tem logo que ela inicia o processo de descoberta de como a linguagem escrita funciona, do prazer que é no contato com um texto, descobrir que história ele oferece, que informação ele conta. Essa alegria toda, aos poucos, ela vai decrescendo, né? E a nossa pergunta sempre foi, por quê? Né? Porque se nós temos uma criança que é viva, que é curiosa, que é interessada, que tem prazer em conhecer, que pergunta, que reflete, o que acontece, né? Uma criança que normalmente assim se movimenta em torno dos fenômenos, né? Que quer saber
por que chove, por que as coisas caem, ou por que um bicho é de um jeito, outro bicho é de outro. Quer dizer, essa criança indagadora, ela para de fazer coisas, de fazer perguntas sobre um objeto com o qual ela interage desde muito cedo e sobre o qual ela faz muitas perguntas desde muito cedo, que é a língua, né? Quem é mãe e quem é professor de educação infantil já presenciou muitas cenas de crianças perguntando, mas o que é isso? Né? O que é tal palavra? Inventando palavras novas, eu fazia, né? Recriando a língua. Quer dizer, mostrando que temos ali uma criança muito esperta, muito sensível a esse fenômeno cultural que é a língua. Então, o que acontece dentro da escola? Então, já há algum tempo, nós temos observado assim, que esse decréscimo no interesse também se revela nos níveis muito precários de conhecimento sobre a língua, principalmente a linguagem escrita, e sobre variedades da língua muito importantes, no exercício, no dia a dia, no uso cotidiano. Por exemplo, a variedade padrão é uma variedade muito importante para as pessoas, né? Por quê? Porque é com essa variedade que nós nos comunicamos na maior parte das vezes das situações os desejos cotidianos. Formais, exatamente. Então, o fato de nós sairmos da escola e não termos desenvolvido essa variedade, tanto na forma escrita quanto na linguagem oral, mostra que está acontecendo alguma coisa que não está assim, correndo bem dentro da escola. Tem problemas acontecendo ali. Né? Quando a Ivete foi convidada, porque eu fiquei sabendo que a Ivete viria ao nosso programa, eu fiquei muito feliz, porque conheço a Ivete há muito tempo, né, lá do mundo da leitura, então ela sempre esteve às voltas com o texto, né, com a língua, e tem muitos anos de sala de aula com crianças pequenas, né, Ivete? Sim. Como é que tu observa essa transição, essa transformação da qual a professora Adriana Dickel está falando? Eu faço parte do projeto de pesquisa, né? E eu percebo assim, ó, que na escola, muitas vezes a língua, tanto escrita quanto oral, ou até mesmo a leitura, ela não é tratada como um objeto de investigação. Ela é tratada como um meio, mas não exatamente como um objeto de investigação. Ou um conteúdo estanque dado, que tem que ser simplesmente passado. Sim. Porque, na verdade, assim, como a professora Adriana falou, os alunos desde cedo eles são curiosos. E a gente percebe que quando eles são pequenos, eles se preocupam com a língua, no caso, escrita, falada, se eles estão escrevendo corretamente, como que ela deve ser escrita, como se deve falar essa palavra exatamente. Corrigem os colegas quando muitas vezes eles não pronunciam de uma forma correta. Então, as crianças, elas têm essa questão de investigação sobre a língua. E eu percebo assim que pela fala dos meus colegas também, dos anos finais, que isso vai se perdendo. Então, na verdade, talvez a língua, tanto a língua falada quanto escrita como a leitura, não se dê assim a devida importância e ela não seja tratada como um objeto a ser investigado. É um pouco diferente do que acontece com outras disciplinas, ou isso é uma percepção que está se estendendo por todo o conteúdo curricular? Eu acho que aí Bibiana, tem um problema assim de que talvez hoje nós estamos vivendo na escola uma crise tremenda, né? Não só porque nós estamos vendo que as estratégias que nós usamos para ensinar muitas vezes não dão os resultados que nós procuramos, ou porque as crianças também não estão encontrando na escola motivos, razões para continuar aprendendo. Enfim, nós estamos vivendo um momento diria de crise. Crise em que sentido? Nós temos muitas perguntas e poucas respostas, né?
Então, isso gera uma instabilidade muito grande, uma insegurança muito grande. Então, nós todos que trabalhamos com educação estamos vivendo cenário isso. muito complexo, né? Porque nós temos aí os professores mal remunerados, temos uma legislação que, embora possa parecer boa, não é exequível dentro do universo da escola. Nós temos uma escola que está invadida cada vez mais por atividades, projetos, programas provenientes de lugares e de pessoas que não necessariamente estão afinadas, estão compartilhando das preocupações que na escola existem. Isso. Então, o tempo da escola é cada vez menor. Nós temos um dos tempos menores de aula, né, do mundo. Isso é um problema muito sério. Não é à toa que o governo federal tem insistido na questão do tempo integral, né? Porque, na verdade, nós temos muito pouco tempo de escola na vida, né, das nossas crianças. Aqui no Brasil. Isso. E eu diria assim que, para além de... que fora o fato de nós termos pouco tempo, cada vez menos usamos o tempo que temos para ensinar as coisas que realmente a escola precisa ensinar, que fora dali as crianças não irão aprender. Então, o que eu penso assim, nós temos problemas de estratégia, assim, didática, isso tem a ver com a formação dos professores, tem a ver com a concepção de conhecimento. Nós temos problemas sociais importantes que vêm para dentro da escola e que criam instabilidades ali, né, que são difíceis de serem resolvidas a ponto de criar uma condição razoável por conhecimento. Nós temos a invasão da escola por inúmeras outras iniciativas, né, fora da escola. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, e não só na língua. Também, por vir de uma família de professores e por ter trabalhado com crianças por muito tempo, eu fico pensando também que eu me sentia, por exemplo, em sala de aula, às vezes despreparada para lidar, não só porque tu não enfrenta só situações de ensino-aprendizado dos conteúdos curriculares, né? Tu tem os filhos que advêm de situações de violência, as crianças que vêm de situações de violência, tu tem a invasão das drogas na escola. Exatamente. Hoje, especialmente nas escolas públicas, é um universo muito complexo para te dar conta de tudo, né? Há uma distinção desse trabalho realizado entre a escola pública e a escola particular? Olha, nós trabalhamos basicamente, Bibiana, com escolas públicas, porque o nosso grupo, o grupo de estudos em alfabetização, ele é constituído basicamente por professores que trabalham em escola pública. Claro que nós temos, acho que uma pessoa hoje, uma professora que também trabalha, duas professoras que trabalham também em escola privada, né? Mas o que a gente observa? Que a escola privada, ela tem determinados mecanismos que meio que blindam a escola de um conjunto de coisas que na escola pública vem para dentro da escola. Não tem como fazer essa rede de segurança, não tem como fazer essa blindagem. É impossível impedir. É impossível impedir, entendeu? Sob pena de nós não termos mais a criança na escola. Sim. E hoje nós temos que ter a criança na escola. Ela está impelida a estar na escola. Ela é praticamente coibida a estar na escola. E até em função de alguns mecanismos legalmente estabelecidos. E a escola, por outro lado, também está assim, nessa situação. Então, porque, inclusive, nós temos um trabalho lá no programa de pós-graduação de uma colega nossa do grupo, que está defendendo agora, a Flaviana, e ela está levantando assim, dados importantes sobre o paradoxo que é, há um tempo atrás, as crianças que não aprendiam, que não se incorporavam à dinâmica da escola, eram crianças que evadiam, eram crianças que eram expulsas, eram crianças que reprovavam e de tanto reprovar acabavam evadindo, né? Hoje essas crianças aí, elas continuam dentro da escola,
Elas não repetem mais, elas não evadem, elas não são expulsas. Mas elas também não aprendem. Mas elas também não aprendem. Bom, Então, vamos fazer é um rápido intervalo e voltamos falando um pouco mais desse assunto que deve mexer bastante com você que está em casa, né? Assim como mexe com todos nós que estamos diretamente envolvidos com a educação. Daqui a pouquinho. Estamos de volta e o Universidade Aberta de hoje fala sobre a importância das crianças gostarem do aprendizado da leitura e da escrita. Está aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Adriana Dickel, juntamente com a mestranda em Educação da UPF, Ivete Nunes Garcia. Adriana, encerramos o bloco anterior falando da complexidade desse sistema de ensino que se estabelece, né? E me chamou muita atenção quando diz que essa criança não sai da escola, mas também não aprende. Isso é responsabilidade desse novo sistema da não reprovação, que é uma coisa, parece tema de leigo, né? Mas é o que todas as mães e pais e quem acompanha as crianças na escola fala, né? Uhum. É problema, é responsabilidade desse processo ou esse processo está sendo aplicado de uma maneira equivocada? Eu não diria que é responsabilidade não, porque eu acho que a reprovação, ela também não tem, através de décadas, nós também vimos que a reprovação não surtia o efeito que desejávamos, ou seja, que a criança saísse da educação básica manejando aqueles instrumentos básicos que vai lhe permitir fazer opções na vida, não determinada por sua condição cultural. Quer dizer que ela vai poder, né, administrar recursos como a leitura, a escrita, o cálculo, conhecimentos geográficos, conhecimentos históricos, de modo a se situar nesse mundo e a fazer escolhas de acordo com as suas possibilidades, né? Então, que isso não seja um elemento que não ter isso seja um elemento que restrinja a sua gama de opções, né? Agora, então a reprovação também já disse há décadas, né, que não é a solução para o problema da não aprendizagem. Por outro lado, a progressão automática, ou seja, o sujeito ir progredindo sem necessariamente um acompanhamento desse processo de aprendizagem também não é a solução, porque nós estamos vendo coisas tremendas. Por exemplo, crianças que chegam ao 4º, ao 5º ano, ao final dos anos iniciais, sem o manejo dessas ferramentas que são básicas para ele continuar estudando. Porque o problema, Bibiana e a Ivete, nós temos discutido isso muito no nosso grupo, qual é o problema? Que a partir de um determinado momento, a criança, ninguém mais acompanha ou pergunta para uma criança se, por exemplo, ela está compreendendo o que ela está lendo. Se ela sabe ou não escrever, ou se ela vai conseguir transpor um pensamento para escrita ou não. Simplesmente se pressupõe que ela saiba tudo isso. Existe um momento no processo de escolarização que isso acontece. Só que se a criança chega nesse momento, e é mais ou menos aí no final dos anos iniciais, ou seja, o professor de 6º ano, 7º ano, 8º, 9º, ninguém está ali para alfabetizar, ninguém está ali para ensinar a escrever, ninguém está ali para ensinar a cálculo. Supõe que a criança que chega ali já sabe. Supõe-se que saiba. Já tem o domínio da escrita e da leitura. Exatamente. Mas não tem. Só que o que está acontecendo é isso. Então, assim, não é culpa dos professores, entendeu? Mas é uma situação bastante complexa. O que está acontecendo dentro da escola, que essa criança está chegando a esse 4º, 5º ano, e pior, está chegando depois ao 9º ano, está chegando ao 3º ano do ensino médio. Está chegando na graduação. Está chegando na graduação sem essas ferramentas. Está passando incólume por todo esse processo. Então, que é o que os nossos índices mostram, né? PISA, INAF, o SAEB, né? O Enem. E nesse cenário todo, aonde entra este projeto especificamente? Eu não sei se... Ivete. Quem sabe, Ivete, comenta um pouco. Esse projeto, na verdade, no qual eu pertenço e as minhas colegas também, que a professora é coordenadora, ele é muito importante porque ele faz com que os participantes do projeto possam pensar sobre isso, sobre todas essas questões que envolvem leitura,
o ensino da leitura, o ensino da escrita. Como que isso está acontecendo na escola? Como que as crianças estão aprendendo tudo isso? As metodologias que perpassam tudo isso? É um mapeamento da realidade ou é algo que interfira nessa realidade? O nosso projeto é um projeto de intervenção, Bibiana, porque, na verdade, o que nós... E ele vem, assim, ele já está quase sendo finalizado e nós já estamos abrindo um outro em conjunto com duas instituições, a Unifesp e a FURB. O que está acontecendo? Em que momento se situa, né? O nosso projeto ele vem de um trabalho de formação continuada que nós temos desenvolvido no grupo de pesquisa já há muito tempo. A Ivete protagonizou, muitas, quem me conhece assim sabe que há muito tempo eu estou nessa lida da formação continuada de professores. E o que a gente observou assim em termos de ensino de língua? Que os professores de anos iniciais, e eu como professor de pedagogia também posso dizer isso com a autoridade que a minha experiência e a formação me permite, não tem acesso a um conjunto de conhecimentos muito importante para fazer com que a criança reflita e perceba a funcionalidade da língua, ou seja, a funcionalidade desse objeto a que se referia antes a Ivete. Para eu ensinar ciências, eu tenho de saber muito sobre ciências. Se eu tenho de ensinar sobre geografia, muito sobre geografia. Para eu ensinar língua, eu tenho de saber muito sobre a língua. E não adianta, só que tem um problema, Viviana. A língua é uma coisa que a gente sabe porque usa. Mas o professor, além de saber usar, ele tem de saber falar sobre a língua. Por isso, metalinguística. Ele precisa saber falar sobre a língua. E qual é a nossa hipótese? Que tanto professor quanto criança, sabendo falar sobre a língua, ele organiza esse conhecimento que é até então tácito, que é espontâneo, que se aprende em situações comuns, cotidianas, mas que pouco se pensa sobre esse conhecimento. Eu fico imaginando, fazendo uma relação com o conhecimento, por exemplo, sobre fotografia na área da comunicação. Isso. Todo mundo tira foto, então todo mundo supõe que entende como é fazer fotografias. Isso quando se precisa de um conhecimento elaborado e específico para ser um fotógrafo profissional, bem diferente de simplesmente bater fotos. Exatamente. A língua passa por isso também. Só que eu acho que a diferença é que a língua é muito fundamental no nosso dia a dia. Exatamente. E tem uma coisa, eu até gostaria que a Ivete comentasse um pouquinho, porque o projeto, no nosso grupo, o nosso grupo ele é constituído de cerca de 15 pessoas atualmente, e nós temos vários projetos em andamento. O meu, em particular, o meu que eu tenho institucional, é esse a que tu te referiste. Mas nós temos vários projetos em torno, sendo tratados dentro do grupo. Um projeto, por exemplo, é o projeto que a Ivete tem desenvolvido, né, que está estudando no mestrado, enfim, que é sobre as estratégias metacognitivas de leitura. Por exemplo, todos nós lemos, mas como nós lemos? E em que medida saber como se lê, ou de que melhor forma se pode ler, ajuda você a desenvolver essa capacidade de leitura, né? Então, nesse sentido, também a gente trabalha com a escrita, então no processo de metalinguagem, ou seja, como que nós, ao ensinar a ler e escrever na escola, nós podemos também fornecer instrumentos de reflexão para que o sujeito controle a sua ação com a língua. Tenha consciência da sua ação com a língua. Exatamente. Então, o nosso projeto, esse projeto em particular, que trata sobre o ensino da gramática, é um projeto de intervenção. Nós temos duas escolas hoje, trabalho em duas escolas, e nós elaboramos sequências didáticas para ensinar a ler e escrever e a pensar sobre a língua. E essas sequências didáticas são desenvolvidas com crianças de 4º e 5º ano do ensino fundamental.
Então, nós fazemos toda a gravação dessas E a Ivete faz as intervenções? Não, ela observa. A Ivete ela tem um outro projeto. Nós temos outras colegas que fazem as intervenções, que são professoras mesmo das classes. Então, nós fazemos toda a gravação, né? Gravação em áudio, gravação em vídeo. E temos, então, todo o planejamento que é feito conjuntamente, né, no grupo. Então, é desenvolvido pela professora e depois nós analisamos em que medida esses aportes que a professora vai oferecendo e que por seu lado ela tem conosco no trabalho de estudo sobre a língua. Ela também é nutrida para fazer isso. Ela também é nutrida, então como que esse aporte que ela elabora, ela consegue oferecer de modo didático, organizado, para que as crianças possam também, por sua vez, se apropriar e servir como um elemento de mediação e de controle no processo de uso da língua. Então, nós trabalhamos basicamente com gêneros de textos que permitem níveis mais aprofundados e complexos de reflexão sobre a língua. Bom, nós estamos com o nosso tempo estourado. Quero agradecer a Ivete e a Adriana pela presença. E acho que a fala das duas só nos deixa com uma pulga atrás da orelha e um temor, né? E uma certeza de que professores precisam estar muito bem nutridos de conhecimentos, né? E preparados para encontrar esse aluno que já é um múltiplo leitor de muitas plataformas, de muitas formas de narrativa e que vai precisar cada vez mais desenvolver esses mecanismos de apropriação da língua e de diferentes linguagens também, não só a língua do texto escrito, né? E que o nosso cenário tende a ficar cada vez mais complexo e não o inverso. Não o inverso. Bom, o Uni Aberta de hoje fica por aqui, mas voltamos semana que vem falando um pouquinho mais sobre as pesquisas desenvolvidas aqui na UPF. Até lá!